Estamos de volta com o Religare. Hoje, Dom José Maria Pires recebe a nossa equipe para uma conversa sobre sua trajetória na Igreja do Brasil. Nós estamos falando sobre vários acontecimentos da vida política brasileira, da vida cultural e particularmente da vida da Igreja Católica nos últimos anos. Dom José, nós vínhamos falando das conferências, de como que elas atualizaram aqui para a América Latina, né, todo o conteúdo do Vaticano II. O que significa, então, nesse contexto, particularmente o documento de Aparecida, que inclusive parece ser retomado pelo Papa Francisco como tipo de carta, né, para esse momento da evangelização na Igreja Católica? Olha, Aparecida deu continuidade aos outros encontros latino-americanos e abriu um espaço maior para a gente verificar a realidade hoje. Porque a igreja não pode ficar parada, fixa, não é? Ela tem que estar se atualizando. Se a igreja está no mundo, ela tem que caminhar também com o mundo, não é? Sem se mundanizar, ela tem que procurar seguindo toda essa caminhada positiva do mundo. E a Aparecida já vai muito nesse sentido de mostrar que a igreja, sem perder o que ela era, tem que se ajustar à realidade hoje. Essa realidade já traz elementos novos. Por exemplo, essa espécie de libertação da juventude, essa necessidade de cada vez mais se participar, o povo sentir necessidade de participar. Então, uma igreja que não seja uma igreja clerical, mas que seja cada vez mais uma igreja laical. Quer dizer, mostrar que igreja é povo, igreja não é padre, igreja é povo. Então, bispos e padres estão a serviço da caminhada do povo. Isso traz consequências muito sérias, mudanças da nossa parte e exigências para que o povo cada vez mais assuma a caminhada da igreja, né? Então, o protagonismo, os que estão lá na frente, não são os padres e os bispos. O protagonismo é dos leigos, né? Especialmente da juventude. Padre e bispo são como que uma retaguarda. Para quê? Para preparar a alimentação para quem está lá na frente. Essa alimentação, o que é? É a Eucaristia, os sacramentos, a pregação da palavra. Assim como numa luta é importante que haja a retaguarda, preparando a alimentação, preparando as roupas, cuidando da saúde, assim também nessa caminhada de igreja, a hierarquia, bispos e padres, estão na retaguarda, não estão lá na linha de frente, estão na retaguarda, preparando o necessário para que a linha de frente, que são os leigos, possa atuar. Por que isso? Porque a igreja reconhece que o protagonismo é dos leigos. Por quê? Porque se a obrigação da igreja é levar o nome de Jesus a todos os lábios e a todos os corações, o bispo e padre não está em todo lugar, não. Como levar o nome de Jesus aos lábios de quem está no comércio, de quem está na política, de quem está no esporte, né? Então, tem que ser quem está lá. Qual é a missão, então, da hierarquia? Preparar, capacitar essas pessoas para que elas possam atuar lá com inteira responsabilidade. Sim. Aí a gente volta a uma coisa que é muito interessante, esse encontro aqui do Brasil, de Aparecida, volta muito ao sentido da ação católica, que eram os leigos cada vez mais assumindo a responsabilidade da igreja. Só que na ação católica a definição era colaboração dos leigos no apostolado hierárquico. Então os leigos estavam colaborando. Aqui já seria um passo, os leigos não estão colaborando, eles estão agindo. Nós é que estamos colaborando com eles, ajudando, preparando, mas como eles é que estão presentes em toda parte, e é preciso levar o nome de Jesus a todos os lábios e a todos os corações, então, cada vez mais a Aparecida mostra isso, que a atuação deve ser dos leigos, porque eles é que estão em todos os ambientes. Sim. O senhor que acompanhou, então, toda essa trajetória, o momento anterior ao concílio, o concílio e sua aplicação. O que é que falta ainda para o concílio se desenvolver plenamente? Veja, é alguma coisa que a gente, às vezes, observa com uma certa tristeza, nesse sentido de que o concílio teve uma atuação muito forte logo no começo, mas aos poucos a gente foi se acomodando. A questão, por exemplo, da opção pelos pobres.
quanto professor de universidade que durante as férias ia para o interior para fazer pregações, para ficar ali vivendo com o povo, acompanhando o povo, etc. Tivemos Carlos Mestre fez isso, Leonardo Boff fez isso, aqui nós tivemos nesse conjunto Padre Libânio. Então, pessoas que realmente iam para o meio do povo. Quantos bispos que deixaram os palácios episcopais foram morar numa casa bem simples, no meio do povo, né? Quantos que durante as visitas pastorais, em vez de ficar nas casas melhores, ficavam nas casas mais simples, que tivessem um mínimo de conforto, de privacidade, mas sempre viver no meio do povo. Ora, essa aproximação da hierarquia com o povo, infelizmente, nós perdemos depois do concílio. Para mim é um dos pontos mais importantes, porque nós temos que ser evangelizados também. E o povo nos evangeliza, com seu testemunho e sua dedicação, vivendo pobremente, né? Muito mais pobremente do que nós. Isso, então, para nós é um toque, para a gente também ser evangelizado, nós, bispos e padres. Então, eu acho que a gente tinha que recuperar isso, que partiu do concílio e que se desenvolveu nessas conferências latino-americanas. Uma última pergunta, Dom José. Papa Francisco, que palavra o senhor tem sobre desse um ano do papado de Francisco? Olha, eu defino o Padre Francisco como uma comparação. Quando ele assumiu o pontificado, a igreja estava assim, para baixo, porque todo mundo, a imprensa, toda parte se falava mal da igreja, por dois motivos: pedofilia, riqueza do Vaticano. Entrou o Papa, esse Papa, com os gestos dele, não se pensou mais em acusar a igreja de pedofilia, nem de Vaticano, porque viu que ele realmente estava sendo o homem que pensou no povo, fazendo gestos extraordinários. Esse Papa vai logo visitar Lampedusa, onde tanta gente morria, tanta gente pobre. Esse Papa, na Quinta-feira Santa, lava os pés de duas mulheres. Muita gente até criticou, diz: Jesus não lavou o pé de mulher nenhuma, né? Pois é, mas esse Papa lavou o pé de duas mulheres, e uma mulher nem era cristã, era muçulmana, né? Então, gestos que vão muito ali na linha do Evangelho. Jesus escandalizou os judeus, os fariseus, com os gestos dele. Esse Papa tem escandalizado também aqueles que queriam a igreja muito mais voltada para ela mesma, né? Com os gestos dele de abertura, são muitos, né? Então, a gente espera que ele possa continuar dessa maneira e que ele tenha uma ajuda suficiente, uma repercussão que permita que ele possa cumprir sua missão. Mas para nós, igreja, realmente, a vinda desse Papa foi uma grande bênção. Claro que Deus sabe o que é melhor para nós e para a igreja dele, mas realmente a igreja estava precisando de alguém que desse continuidade ao Papa Bento XVI, que fez o maior gesto de humildade. Ele, sendo Papa, podendo continuar, cercado de todos os recursos, ele vendo que ele já não tinha tantas condições de enfrentar os grandes problemas, ele renuncia em favor de outro. E os dois estão convivendo de uma maneira tão bonita, e o Papa Francisco dando continuidade ao que fez o Bento XVI, mas abrindo perspectivas imensas nesse sentido. Sim. Dom José, celebrando os 95 anos, e esse programa também é um presente de aniversário que nós queremos lhe dar, deixando para as pessoas, né, toda essa história que o senhor construiu. Padre Libânio, na apresentação desse livro organizado pelo professor Mauro Passos, um profeta em movimento, atribuiu a expressão profeta de humanidade. Nós, inclusive, usamos essa expressão para dar nome ao nosso programa. Gostaria de concluir a nossa conversa com uma mensagem sua, sobre essa sua vida e esse testemunho, né? O que é que falta, né, para a Igreja do Brasil, né, nas palavras de Dom José Maria Pires? Eu sou uma pessoa humilde, vim de um ambiente também humilde. Meu pai era um carpinteiro, minha mãe era de trabalhos domésticos, e pude estudar no Seminário de Diamantina e pude ser chamado para prestar esse serviço à igreja. A única coisa que realmente eu agradeço a Deus é de eu estar podendo servir.
E agradeço a Deus, mas agradeço também ao trabalho que a gente fez para conservar a saúde. Hoje mesmo eu já estive na academia, voltei da academia, acho que é muito interessante a gente cuidar do corpo. E aí a gente tem melhores disposições para também colaborar, dar aquilo que a gente pode dar à sociedade. Então a minha última palavra hoje seria exatamente esta, que ninguém acha que é inútil. Todos nós temos ainda alguma coisa a realizar. Se nós já estamos de idade, não temos mais condições para um trabalho assim direto, nós temos condições de rezar. Que nossa oração acompanhe aqueles mais novos que estão, portanto, trabalhando. Nós temos que fazer como Moisés. Enquanto Josué, lá na planície, lutava contra os amalecitas, Moisés foi lá para o alto e abriu os braços, ficou rezando. Ele cansou, abaixou os braços, então a luta já não era mais a mesma, estavam perdendo. Aí Josué manda dizer, olha, reza mais porque a gente está perdendo a luta. Então o que fizeram? Colocaram uma pedra para Moisés se assentar e ficou o irmão dele, Arão, de um lado e Ur do outro lado, sustentando os braços dele, para que ele pudesse continuar em oração até que Josué conseguisse a vitória. Então, acho que essa é a função da gente na igreja, né? Nós temos que estar apoiando toda essa caminhada, principalmente com a oração. E na medida que nós temos energia, nós temos que dar tudo o que nós pudermos em favor dessa caminhada do povo de Deus. Então, José, muito obrigado por ter nos viu? recebido. Religare de hoje fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana com um novo Religare, Conhecimento e Religião.